Olá, meus amigos, como vocês estão? Colegas, amigos, seguidores, espero que este canal tenha sido bênção para você. Compartilhar com vocês a palavra de Deus é um privilégio que nós temos através do mundo virtual. Por isso eu te peço, por gentileza, você me abençoar. Como você pode me abençoar? Fazendo aí a sua, ou sendo um assinante, fazendo a sua assinatura deste canal Teologia de A a Z. Aqui tratamos tudo aquilo que tem a ver com Bíblia e teologia. Então, segue este canal, deixa teu comentário, segue minhas redes, enfim, tudo aquilo que pode nos manter em contato e manda uma pergunta, um tema que você gostaria de ver neste canal. Também para mim será muito proveitoso para responder aquilo que está tendo dúvidas. E para isso, então, já vamos começar com nosso estudo, nossa apresentação de hoje, que é muito legal, que talvez isto não tenha sido pensado por aqueles que não concordam com o ministério pastoral feminino. Eu sei que talvez você está esperando tratar aqueles textos bíblicos um tanto difíceis, porém eu vou te manter-se a contato, porque você vai ter esses textos bíblicos bem explicados e bem colocados dentro do seu contexto cultural, político, social, econômico, tudo aquilo que faz o nosso mundo desenvolver a nossa teologia. Porque a teologia não é feita no vácuo, ela é feita dentro de uma realidade histórica. Jesus nasceu numa realidade histórica. Então, por isso, solta a vinheta e vamos fazer, então, a nossa videoaula, a nossa aula, para que você possa ter este privilégio de aprender da palavra de Deus. Volto já, é só um segundinho. Estamos de volta, viu? Que foi rápido. Teologia de A a Z está aqui novamente para tratar o ministério pastoral feminino. Por que tanta gente mostra na Bíblia, entende que a mulher não pode ser pastora? Primeira coisa que eu sempre vou dizer para vocês, uma coisa é o que a Bíblia ensina e outra coisa é o que eu interpreto da Bíblia. Quando alguém fala, como eu posso falar, olha, a Bíblia afirma, a Bíblia diz, o máximo que eu posso fazer é eu ler o texto bíblico. Aí a Bíblia falou. Agora, quando eu passo a interpretar o que eu entendo, como eu estou fazendo, aí já é a minha perspectiva. Então, cuidado quando alguma vez eu, como todo ser humano, se torna um pouco arrogante e já fala, olha, a Bíblia diz. A Bíblia não diz. A Bíblia, então eu tento dizer, olha, a minha interpretação desse texto é assim. Então, vamos lá, o que eu quero tratar hoje. Bom, o que eu quero tratar hoje é que no vídeo anterior nós ficamos e mostramos de que a autoridade foi dada ao homem e à mulher para dominar toda a criação. Então, é isso importante. Capítulo 1 e capítulo 2, já foi visto, é a criação de Deus, entre aspas, é o sonho de Deus para a humanidade. O que Deus quer que cada um de nós vivenciamos ou vivenciemos, como ser o melhor português, para a humanidade. Está aí no capítulo 1 e 2. Então, Deus, o que ele fez? Entendo assim. Deu tudo errado? Claro, Deus sabia, então já ele tinha o seu plano para a humanidade, e esse plano está revelado na Bíblia. Então, a Bíblia é uma apresentação do plano de Deus para retornar a esse relacionamento perfeito com a Ele. Nós não vamos conseguir nesta vida terrena, porém vamos nos aproximar. Já estamos no caminho para chegar ao reino consumado, o reino eterno de Deus, porque já foi estabelecido em Jesus o reino de Deus. Agora, então, vamos avançando e vamos crescendo. No capítulo 3 de Gênesis, você já sabe, e eu até vou mostrar para vocês aqui, eu vou tentar parar um pouquinho aqui para você ver que nós temos
nas Escrituras, bem claro, você sabe disso. Eu vou compartilhar a minha tela no texto de Gênesis, tá? Um texto bem conhecido por vocês, por cada um de nós. Aí está o texto para vocês, para você ver bem melhor. Né? Vamos ver, vamos colocar da melhor maneira possível. Essa é a melhor maneira, tá certo? Então, você tem aí, você pode abrir a tela e você pode ver aí Gênesis 3. Gênesis 3 diz exatamente o que aconteceu. O ser humano se perdeu, tudo em Adão, e a mulher também, logicamente, junto. Mas o que me chama a atenção, e todos nós sabemos, é ensinado por todas, praticamente, as linhas teológicas, evangélicas, embora possa eu não concordar, mas tudo bem, o que é ensinado por tanto aqueles que são a favor ou são contrários ao ministério pastoral feminino é o versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Talvez você me pergunte, mas pastor, o que tem a ver isso aí, ou professor, o que tem a ver isso aí com mulher ser pastora ou não? Claro, aparentemente não tem nada a ver, mas aqui é uma coisa importante que não é vista pelos nossos irmãos queridos que são contrários ao ministério pastoral feminino. É o fato de que aqui é o próprio evangelho chamado assim do que vai acontecer na cruz. Isto é, na cruz, essa que é o importante. A morte de Jesus não foi e não é somente para salvar as pessoas do inferno, ou dar uma salvação eterna, ou como eu falo, um passaporte para o céu, ou uma pólice de seguro contra o inferno. Não, é muito mais que isso. Então, nós estamos diminuindo o poder da cruz quando negamos o pastorado feminino, ou melhor, o ministério pastoral às mulheres. Por que eu digo isso? E eu não vou gastar muito tempo, mas citar, por exemplo, o que acontece, o que fala em Romanos 5, que a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, já você sabe que em Romanos capítulo 5 nós temos as duas cabeças da humanidade: estar em Cristo ou estar em Adão. A ofensa que trouxe a morte e que reinou por muito mais tempo que você pensava, né? Como diz aqui, e não foi o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então, o que nós temos? Que até a cruz, realmente, a mulher estava submissa, dominada, debaixo dessa opressão, como é usado um termo contemporâneo, patriarcal. O homem não amava como Deus iria demonstrar o seu amor. Esse é o meu entendimento. E não é somente aqui salvação, porque justificação, dom da justiça, não se refere somente à salvação. Como eu te provo isso? Vamos lá para 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e é que tudo se fez novo. Então, a palavra tudo é tudo. Interessante. Ou seja, não há nada que em Cristo não seja novo. Isso que é importante. Lamentavelmente, a tradução, que também é uma interpretação dos textos gregos, usa a palavra criatura, né? Mas a palavra é criação. Tá? Então, se alguém está em Cristo, nova criação, tudo se fez novo. O que é tudo? Se você vai ao texto anterior, contexto, você vê que ele vem falando da reconciliação do homem com Deus.
nos foi dado o ministério da reconciliação. Em outras palavras, desculpa, eu fico até empolgado com tudo isso, né? Pela beleza, pelas bênçãos que nós recebemos pela reconciliação. O que significa isto? Significa que em Cristo, pela cruz, eu volto ao paraíso. Em Cristo, eu estou em Deus, em Cristo, eu estou voltando a vivenciar os elementos do reino de Deus que está em capítulo 1 e 2 de Gênesis, que foram destruídos pelo pecado de Adão e Eva. Por isso que o versículo 15 é importante. Quando Adão pecou, tudo se perdeu. Quando Eva e Adão pecaram, tudo se perdeu. Mas em Cristo, ao ponto que ele passa pelo processo, como Adão foi tentado, Jesus também foi tentado e venceu, ele então nos traz a reconciliação de todas as coisas. Então eu não tenho diferença, porque nós vivenciamos uma nova criação. Como Efésios capítulo 5 também fala de uma nova humanidade. Colossenses também fala isso. E o que é novo? Eu procurei aqui, não sei se você vai ver, no texto, neste livro chamado Léxico Grego-Português, eu procurei saber o que é novo, né? Kainos. E ele diz assim, relativo a não ser bem conhecido anteriormente, mas tendo importância ao significado novo, previamente desconhecido, algo de que não se ouvia falar no passado. Olha que beleza de palavra, algo que não se ouvia falar no passado. Claro, as mulheres como eram tratadas, e nós vamos ver isso, e aqui eu coloquei um vídeo sobre a mulher no mundo social, como ela era tratada. Então, quando Paulo e os outros falaram a respeito de alguma orientação para as mulheres, foi algo novo que não se ouvia no passado. Então, realmente, as pessoas que são contra o Ministério Pastoral Feminino, eu amo, eu as amo, eu quero, mas realmente elas ainda não ouviram isto que é novo, porque no passado se ouvia assim. E quem está no passado, podemos dizer, aquele que ainda está em Adão, vivenciando as leis, as regras de Adão, mas eu estou em Cristo, nesta nova criação. Por isso que assim eu entendo Gálatas capítulo 13, que muitos dizem, não, mas é salvação, tudo bem. Mas não é salvação somente, ele fala sobre promessas, ele fala que Deus encerrou tudo baixo o pecado, e ele termina no versículo 28 do capítulo 3, quando ele disse muito claramente, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Veja bem, homem, mulher, grego, preto, branco, chinês, amarelo, chileno, argentino, que nos ganharam nas eliminatórias, todos eles somos um. E esse um não há nenhuma lei que nos divida ou que fale que eu não tenho direito a exercer o ministério pastoral, ao ministério X, Y. Então, eu quero entender que nossos irmãos que são contra o ministério pastoral feminino, e até nos chamam de liberais, mas eu não quero chamar de qualquer nome, mas somente de irmãos, que são contrários a este ministério, é que eles precisam entender o processo da teologia que veio o próprio Deus, permitindo que nós desenvolvêssemos. E ela é histórica, circunstancial, e vai crescendo até a chegada de Cristo para estabelecer, a partir da cruz, uma nova criação. Esta é a grande diferença. Então, quando nós olhamos o plano da salvação, o plano da redenção, o plano redentor de Deus,
para a humanidade, não para o homem ou a mulher, para a humanidade, porque em Adão e Eva era a humanidade. Quem pecou em Adão e Eva é a humanidade. E agora passamos, através da cruz, a estar em Cristo, e em Cristo nós temos novas, entre aspas, leis, regras. A lei de Moisés já acabou, tá? E Jesus encerrou isso nos 2 primeiros mandamentos. Então, à luz desta interpretação, não quero dizer, olha, a Bíblia diz, mas eu entendo que a mulher tem toda a liberdade para exercer o ministério pastoral livremente, porque ela é uma ferramenta de Deus para uma nova criação. Sem dúvida nenhuma, você não pode esquecer esta grande verdade, que a mulher é a ferramenta de Deus para podemos colocar sem lugar a dúvida essa grande verdade. E essa grande verdade, então, fica com você. Não esqueça de assinar o meu canal, porque vai ficar cada dia mais quente. Já agora vem o período de férias, vou ter mais tempo e vou desenvolver outros temas. Vem aí o estudo de Gálatas que está devendo. Mas um grande abraço para você e assina meu canal, porque com certeza você vai ser abençoado. Um grande abraço. Meus contatos estão nos comentários.